Em 1962, navios cargueiros da União Soviética estavam a caminho de Cuba quando foram interceptados pela Marinha dos Estados Unidos. Essa crise foi registrada como um dos momentos em que o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear. Agora, em 2026, parece que a mesma cena está se repetindo, mas em outro lugar, no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio total usando 3 grupos de ataque de porta-aviões e mais de 15 navios de guerra. No exato momento em que o bloqueio começou, ele foi imediatamente sentido no mar. Os petroleiros que iam para a China foram forçados a recuar. O primeiro petroleiro deu meia volta em apenas 20 minutos. De acordo com os dados do tráfego marítimo, o petroleiro Rich Sterry virou repentinamente enquanto se aproximava de Hormuz. Isso foi seguido por outro petroleiro vindo da Áustria e mais um. Ao todo, 3 petroleiros recuaram antes de chegar ao seu destino. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. No meio da situação, o ministro da Defesa da China, Dong Jun, falou: seu aviso foi direto para os Estados Unidos. Segundo ele, existe um acordo entre a China e o Irã e os Estados Unidos não devem interferir. Essas palavras foram ousadas, mas na situação real, a China não conseguiu proteger nenhum navio no mar. Eles tentaram furar o bloqueio, mas falharam. Mais de 190 milhões de barris de petróleo iraniano ficaram presos no mar. Num piscar de olhos, a longa relação entre a China e o Irã foi interrompida. Uma parceria estratégica construída ao longo de muitos anos foi afetada em apenas algumas horas. Agora, surge uma pergunta importante. Na próxima vez, a China ainda vai recuar? Ou ela vai insistir em passar usando seus próprios navios de guerra? Para entender o peso dessa pergunta, é preciso olhar para a profundidade da relação entre Pequim e Teherã. A China é o maior parceiro comercial e o maior comprador de petróleo do Irã. A iniciativa do Cinturão e Rota da China utilizou os portos iranianos, especialmente o de Chabahar, como uma rota comercial importante. Por meio da China, o Irã consegue evitar alguns dos efeitos das sanções dos Estados Unidos. Existe até uma chamada frota fantasma de petroleiros que secretamente transportam petróleo para refinarias na China. Em troca, a China fornece tecnologia, infraestrutura e apoio diplomático ao Irã. Com o passar do tempo, a relação entre os dois países se aprofundou e eles se tornaram parceiros estratégicos. E foi aí que os Estados Unidos intervieram. Com apenas um movimento, esse sistema que eles construíram por tanto tempo desmoronou. A ilha de Karg, centro das exportações de petróleo do Irã, foi bloqueada. O porto de Chabahar, que era a rota alternativa da China fora de Hormuz, também foi bloqueado. Bandar Abbas, a principal passagem de entrada e saída. Em outras palavras, todas as rotas que a China usava para obter petróleo iraniano barato foram de repente fechadas. Mas não foi só o petróleo que se perdeu. A influência da China no Oriente Médio através do Irã também foi diminuindo aos poucos. A parte da iniciativa do Cinturão e Rota que passa pelo Irã praticamente não pode mais ser utilizada. Bilhões de dólares em investimentos em infraestrutura ficaram praticamente no limbo. Até o escudo diplomático da Organização de Cooperação de Xangai parece ter perdido utilidade, já que os problemas não se resolvem mais pelo diálogo. Isso agora está sendo decidido pela Força Naval e a segurança energética da China é diretamente afetada. Mais de 10 milhões de barris de petróleo são importados diariamente pela China por via marítima. 40% disso passa pelo Estreito de Hormuz. Se o petróleo iraniano acabar, ainda dá para aguentar. Mas o verdadeiro problema é o próprio Hormuz, porque não é só do Irã que vem o petróleo. Inclui a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Catar. Quase todo o petróleo do Golfo usado pela China passa por uma rota estreita. E enquanto isso for controlado pelos Estados Unidos, a linha vital de energia da China estará nas mãos da Marinha dos Estados Unidos. Isso não é aceitável para Pequim. E é aqui que o simples movimento do petroleiro Rich Sterry ganha um significado mais profundo. Isso não é apenas uma movimentação comum de navio. Este é o momento em que a pretensão da China de ser uma potência global foi testada no próprio mar. Agora chegamos à pergunta mais crítica. A China vai usar força militar para quebrar o bloqueio? Ela vai enviar seus próprios navios de guerra? Porque, para falar a verdade, a situação que Pequim enfrenta é muito difícil. Cada decisão tem um grande preço.
Unang option, subukan ng blockade. Uso da força militar. Será que a marinha chinesa consegue enviar navios para o Estreito de Hormuz? Em teoria, sim. A China tem uma base militar no exterior em Djibouti, no leste da África. Mas a questão é, eles estão prontos para usar isso e enfrentar uma tensão direta contra a Marinha dos Estados Unidos? A Marinha do Exército de Libertação Popular cresceu rapidamente na última década. Já possui uma rede de portos desde o Marrocos até Moçambique, que pode ser usada para operações militares. Mas o Estreito de Hormuz é outra história. Não é como a base em Djibouti. Diante da força dos Estados Unidos nessa região, fica claro que a China está em desvantagem. 3 grupos de ataque de porta-aviões, mais de 15 navios de guerra, patrulhas aéreas contínuas e vigilância por satélite. Se a China enfrentar isso diretamente, só significa uma coisa: guerra. E por enquanto, a China não está pronta para entrar em um confronto direto com os Estados Unidos. Ainda mais enquanto houver tensão em Taiwan. Se um navio de guerra chinês tentar romper o bloqueio, haverá um confronto direto no mar entre 2 potências nucleares. Situação vista pela última vez em 1962 na crise dos mísseis de Cuba. A segunda opção é chamada de táticas de zona cinzenta. Esse é o estilo que a China já usa há muito tempo no Mar do Sul da China. Em vez de navios de guerra, eles usam navios da guarda costeira e barcos de pesca para mostrar presença. Pequim pode tentar enviar navios comerciais escoltados pela guarda costeira. Isso não é um movimento militar direto, mas envolve pressão. Eles também podem mostrar presença no Golfo de Omã sob operações de segurança marítima. Eles não vão quebrar o bloqueio diretamente, mas vão deixar claro que estão lá. Mas há um problema. A tática usada no Mar do Sul da China pode não funcionar aqui, pois agora enfrentam algo além da guarda costeira de outro país. Eles enfrentam toda a força da Marinha dos Estados Unidos, o risco é muito maior. E se a China enviar um comboio escoltado e for bloqueado pelos Estados Unidos, Pequim será humilhada diante do mundo inteiro. O peso do que eles chamam de mundo multipolar vai desaparecer. Terceira opção: diplomacia e pressão econômica. A China tem poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ela pode bloquear qualquer resolução que dê base legal para o bloqueio dos Estados Unidos. Também pode apoiar o Irã para formar uma oposição internacional. E, acima de tudo, a China tem capacidade de usar pressão econômica contra Washington. Intensificar a guerra comercial, vender títulos do Tesouro dos Estados Unidos e usar as cadeias de suprimentos como arma. Mas não importa o que façam, nenhuma dessas opções vai reabrir imediatamente o Estreito de Hormuz. A diplomacia é lenta e, na situação atual, o tempo é o maior inimigo da China. Pequim tem cerca de 130 dias de reservas estratégicas de petróleo. Enquanto o Estreito de Hormuz estiver fechado e o suprimento do Irã não chegar, as reservas vão acabar mais rápido. A cada dia, eles são obrigados a depender de outras fontes como a Rússia, países da África e da América Latina. Mas o preço é mais alto. Quarta opção: esperar e aproveitar a oportunidade. E, para ser sincero, é isso que Pequim está fazendo agora. Em março, suspenderam de repente a exportação de gasolina e diesel, afetando Japão e Coreia do Sul. Quarto, prejudicar os rivais regionais enquanto controlam sua própria situação. Ao mesmo tempo, eles começaram a comprar novamente GNL dos Estados Unidos, uma ação que eles haviam interrompido durante o auge da guerra comercial. Agora, eles estão usando a crise para retomar isso. Eles também estão fornecendo combustível para o Sudeste Asiático para expandir sua influência. Ou seja, enquanto a China é prejudicada, eles garantem que outros sejam ainda mais afetados. A quinta opção é criar uma alternativa permanente que não passe pelo Estreito de Hormuz, incluindo rotas pelo Porto de Gwadar, no Paquistão. A China já vem se preparando para esse cenário há muito tempo, e agora o valor desses investimentos foi comprovado. Mas há limitações. Essas rotas ainda não conseguem igualar a capacidade do Estreito de Hormuz. É uma solução de longo prazo, não uma resposta imediata para a crise. Portanto, em resumo, a China não consegue enfrentar os Estados Unidos militarmente. As táticas de zona cinzenta não são suficientes. A diplomacia é lenta. Esperar funciona a curto prazo, mas não para sempre. Por isso, cada movimento de Pequim é cuidadoso. Eles não arriscam facilmente. E a espera deles tem uma mensagem, uma declaração silenciosa de que estão procurando o momento certo. Agora surge a pergunta maior:
Por quanto tempo os Estados Unidos conseguem manter esse bloqueio e até onde eles conseguem pressionar a China neste momento? A posição dos Estados Unidos é forte. No Estreito de Hormuz, eles têm 3 grupos de ataque de porta-aviões, incluindo o USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford e USS George H.W. Bush. Há caças F-35C e FA-18E no ar. Contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke no mar, aeronaves de reconhecimento P-8A Poseidon e submarinos debaixo d'água. Mais de 50 mil militares participam da operação. Em outras palavras, os Estados Unidos têm controle total do ar, do mar e do ambiente submarino. E nesta região, a China não tem uma força equivalente. Mas a luta não é apenas militar. Há também pressão econômica. Donald Trump ameaçou a China com uma tarifa de 50%. Também há alegações de que Pequim está ajudando o Irã com sistemas de defesa aérea. E o plano de visita de Trump à China no próximo mês também faz parte desse movimento maior. O bloqueio não é apenas militar, também é um instrumento de pressão diplomática. Mas mesmo assim, o poder dos Estados Unidos não é ilimitado. O primeiro problema é a sustentabilidade do bloqueio. Não é fácil manter 3 grupos de ataque de porta-aviões no Estreito de Hormuz por muito tempo. É preciso considerar a rotação de pessoal, a manutenção dos equipamentos e o fornecimento contínuo de munição. E, acima de tudo, falta o apoio dos aliados. O Reino Unido, a Alemanha e a Austrália recusaram. Isso significa que praticamente só os Estados Unidos estão nessa operação. Segundo problema, os próprios aliados dos Estados Unidos também estão sendo prejudicados. Mas o Japão e a Coreia do Sul dependem ainda mais de Hormuz do que a China. Enquanto tentam pressionar Pequim, a segurança energética desses países também é afetada. É uma contradição clara. Você protege, mas também machuca. E uma situação como essa não vai durar. Terceiro problema. A China já tem capacidade de retaliar economicamente. Ela desempenha um grande papel nas cadeias globais de suprimentos. Também possui títulos do Tesouro dos Estados Unidos e ela pode causar danos à economia dos Estados Unidos, mesmo sem uma guerra direta. Quarto, a China já começou a testar o bloqueio. O petroleiro Rich Sterry, que recuou na primeira vez, conseguiu passar na segunda tentativa. Um pequeno detalhe, mas com grande significado. Isso mostra que o bloqueio não é perfeito. E se um conseguiu passar, é possível que outros também consigam. De acordo com a BBC Verify, pelo menos 7 navios ligados ao Irã conseguiram atravessar o Estreito de Hormuz desde o início do bloqueio. 3 deles ainda estão sob sanções. Isso significa que os Estados Unidos não conseguem impedir todos que passam. Ou talvez estejam apenas escolhendo quem vão barrar. Isso não é um fechamento total da passagem. É uma pressão seletiva. E é nessa própria escolha que aparecem as limitações dos Estados Unidos. Para os analistas na China, Ang blockade na ito ay isang para vencer através da pressão econômica o que não conseguiram com a ação militar. É possível que eles estejam certos, mas essa estratégia tem um preço. Ambos os lados acabam se desgastando. Agora chegamos à pergunta mais importante. Se esse impasse continuar, com o bloqueio dos Estados Unidos, a China não conseguindo avançar na diplomacia e a demanda de energia deles continuando a crescer, até onde isso vai chegar? De acordo com o relatório do Canal 12 de Israel, é possível que o cessar-fogo termine em breve. Quando isso ocorrer, as operações militares retornarão e o bloqueio será ainda mais rígido. Com a chegada do USS George H.W. Bush à região, a presença dos Estados Unidos vai ficar ainda mais forte. E quanto mais o tempo passa, menores ficam as chances da China de interferir. Ao mesmo tempo, a situação fica ainda mais complicada por causa de outros atores na região. A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou responder severamente, mas não possui capacidade convencional para enfrentar a Marinha dos Estados Unidos. Seus lanchas rápidas e mísseis costeiros são armas assimétricas. Tem efeito, mas é limitado contra uma força tão grande como essa. E é aqui que a situação se torna mais perigosa. Enquanto o Irã é fraco no mar, ele se torna mais agressivo em terra. É possível que reaja de outras maneiras, através do Hezbollah, dos Houthis e das milícias no Iraque. Enquanto isso, a Rússia oferece apoio diplomático, mas sua capacidade de intervir militarmente é limitada. Está ocupada com seu próprio conflito, por isso não pode enviar força naval suficiente. Na Organização das Nações Unidas, pode condenar a situação.
Mas é só isso, sem nenhuma ação militar concreta. E com tudo isso fica ainda mais evidente o isolamento da China. A diferença entre as palavras de Dong Jun e o que realmente aconteceu no mar diz algo. A declaração é forte, mas as ações são limitadas. E essa diferença pode diminuir ou aumentar ainda mais nos próximos dias. Agora, vamos olhar para o quadro maior. Esse bloqueio não é apenas uma medida simples. Isso é tirar a última carta do Irã. Desde o início da guerra, o Irã foi perdendo seu poder de pressão pouco a pouco. Nas primeiras semanas, sua defesa aérea já havia caído. Mais de 100 aeronaves da coalizão entraram no espaço aéreo do Irã, atacaram o centro de Teherã e voltaram em segurança. Até mesmo os depósitos subterrâneos, que antes eram considerados inalcançáveis, foram atingidos. Eles foram acessados usando bombardeiros B-2 carregando grandes bombas anti-bunker. Em seguida, o poder naval deles foi destruído. A base naval de Bushehr foi danificada. A cadeia de comando deles foi quebrada. O quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica foi alvo. Oficiais-chave de inteligência e operações foram mortos. A rede de proxies deles também enfraqueceu. O centro logístico em Mehrabad foi atingido e a cadeia de suprimentos para o Hezbollah e os Houthis foi afetada. E depois de tudo isso, só restou uma carta para o Irã: o Estreito de Hormuz. Por muitas décadas, essa foi a ameaça mais poderosa deles. Uma simples ameaça de fechar o estreito. E isso pode afetar toda a economia global. E quando a guerra começou, eles fizeram isso. O preço do petróleo disparou. A Europa foi afetada. Houve uma crise de combustível e protestos desde a Irlanda até a França. Mas agora, os Estados Unidos mudaram o jogo. Em vez de deixarem isso fechado, eles estão forçando a abertura do estreito. Eles estão limpando as minas e criando uma rota segura para o comércio global, enquanto ao mesmo tempo fecham os próprios portos do Irã. O petróleo não pode sair, o suprimento não pode entrar. A receita está caindo aos poucos. Se antes o Irã queria punir o mundo fechando o Estreito de Hormuz, a resposta dos Estados Unidos foi o oposto. Nós vamos abrir a passagem, mas vamos deixar vocês encurralados. A própria arma do Irã foi usada contra eles. O estreito está aberto para todos, menos para o Irã. Quando se trata dos aliados, o apoio não é total. Donald Trump já sabia disso desde o começo. Embora ele tenha dito que outros países iriam se juntar, até agora apenas os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein deixaram claro seu apoio. O Reino Unido, a Alemanha e a Austrália recusaram. E a França continua mantendo distância. Quando se trata da operação, por enquanto, praticamente só os Estados Unidos estão conduzindo essa operação. E é aqui que começa a grande pergunta. Até quando eles conseguirão manter um bloqueio tão grande assim? 2 grupos de ataque de porta-aviões, dezenas de contra-torpedeiros, aeronaves de reconhecimento e submarinos. Tudo isso exige abastecimento contínuo de combustível, munição, rotação de pessoal e manutenção. É possível fazer isso por algumas semanas, talvez até por alguns meses. Estamos falando de algo quase impossível. Então, a verdadeira questão não é apenas o quão forte é o bloqueio, mas quem vai se cansar primeiro, os Estados Unidos ou o Irã? Para muitos países, especialmente as nações em desenvolvimento, o impacto é sentido imediatamente. Os preços da energia estão subindo. A Índia, a Coreia do Sul e o Japão precisam encontrar outras fontes de petróleo, especialmente a Índia, que é um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Antes, ela conseguia comprar petróleo bruto iraniano barato, agora é forçada a comprar a preços mais altos. Se o bloqueio continuar, há um sério risco de recessão global. Agora, o que mais o Irã pode fazer? Em teoria, ainda há algumas opções. Mas na situação atual, quase todas as opções já estão fechadas. Eles podem colocar novas minas no mar. Mas, pela superioridade aérea e vigilância dos Estados Unidos, isso seria logo impedido. Eles podem lançar uma operação naval, mas a capacidade naval deles já está destruída. A base naval de Bushehr foi atingida. A frota de barcos rápidos está fraca e a defesa costeira está limitada. Eles também podem retaliar atacando a infraestrutura de energia dos estados do Golfo. Mas se eles fizerem isso, vão enfrentar diretamente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O isolamento deles na região vai se aprofundar ainda mais. Eles também podem reativar seus grupos aliados. Mas até isso tem problemas. A cadeia de comando da Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica já foi quebrada. Centro logístico em Mehrabad foi atingido, cortando cadeias de suprimentos. As negociações de paz no Paquistão também fracassaram.
E logo depois veio o bloqueio. A mensagem é clara: voltem à mesa de negociações, ou a pressão vai aumentar ainda mais. E a realidade mais importante é que, dia após dia, o bloqueio está lentamente sufocando a economia do Irã. Quando a receita do Irã com o petróleo chegar a zero, os efeitos virão em cascata. Salários dos soldados, produção de armas, financiamento de grupos aliados, tudo isso está desaparecendo aos poucos. E uma coisa é clara: o tempo não está do lado do Irã. A cada semana que passa, eles ficam mais fracos na mesa de negociações. A mensagem de Donald Trump é direta: conversem ou afundem de vez. E se olharmos ainda mais de perto a situação, há outra coisa que está se tornando cada vez mais importante: o efeito disso no próprio andamento do tempo. Não é só sobre quanto tempo dura o bloqueio, mas também sobre como isso muda a velocidade das decisões de cada país. Antes ainda havia tempo para esperar, havia tempo para observar, mas agora as coisas acontecem mais rápido, o impacto é mais rápido e a pressão também aumenta mais rápido. Um passo em falso pode ser sentido imediatamente nos preços, no abastecimento e nas decisões de outros países, e por causa disso, cada movimento se torna mais cuidadoso. Não se pode cometer erros, porque mesmo um pequeno erro tem um grande preço. Agora, há outro ângulo que precisa de atenção: o efeito disso nos países que não estão envolvidos, mas são diretamente afetados. Aqueles países que não têm participação na disputa, mas sentem cada movimento. Para eles não importa quem está certo. O que importa é como podem evitar os efeitos. Vão procurar outros fornecedores, vão ajustar o orçamento, vão economizar recursos. E a cada ajuste desses eles aprendem algo. Aos poucos, vão mudando a forma de depender de uma única rota. E quando eles se acostumam com esse tipo de situação, não voltam facilmente ao que era antes. Esse é o efeito silencioso da crise. Enquanto os países fortes brigam, os outros aprenderam a ser mais independentes. Agora vamos pensar no impacto mais profundo disso no futuro. Se esse padrão continuar, é possível que um único ponto de estrangulamento como Hormuz não seja mais o centro. As rotas ficarão mais distribuídas, mas haverá mais opções e o mundo evitará um único gargalo. E quando isso acontecer, o valor dos lugares que antes eram controlados vai diminuir. Não porque a importância desapareceu, mas porque já existe uma alternativa. E no final, essa é uma das maiores mudanças. Não é apenas uma luta entre países que está acontecendo, mas sim uma mudança de sistema. Um sistema que está se ajustando aos poucos para que situações como essa não se repitam. E quando esse novo sistema estiver formado, o mundo pode nunca mais voltar a ser como era antes, mesmo depois que a luta acabar. E no final de tudo surge uma simples verdade: uma crise como essa não é medida apenas por quem venceu a luta, mas pelo que mudou depois. Porque às vezes o verdadeiro impacto só aparece quando o barulho acaba.